Será que a Bíblia já falava como as pessoas iriam pensar e agir hoje? A resposta da Bíblia: sim, a Bíblia já falava que as pessoas em geral mudariam para pior na nossa época e que isso resultaria numa decadência moral e no colapso dos valores da sociedade. Mas a Bíblia também disse que nem todo mundo seria assim. Com a ajuda de Deus, algumas pessoas se esforçariam para resistir a essa influência ruim e para pensar e agir de um modo que agradasse a Deus. A nota diz: as profecias bíblicas e a situação no mundo hoje mostram que estamos vivendo nos últimos dias, descritos como tempos críticos ou difíceis. 2 Timóteo 3:1, Almeida, Revista e Atualizada. Para mais informações, acesse o artigo O que prova que estamos vivendo no tempo do fim? Fim da nota. De acordo com a Bíblia, como as pessoas iriam pensar e agir nos nossos dias? A Bíblia diz que, por causa do egoísmo, a maioria das pessoas teria características ruins. Elas seriam sem autodomínio, só amariam a si mesmas e amariam os prazeres em vez de a Deus. 2 Timóteo 3, 2-4. E isso é verdade. Hoje em dia, parece que as pessoas só pensam em si mesmas, na sua satisfação, na sua felicidade e assim por diante. Essas características são tão comuns que alguns grupos têm sido chamados de geração eu. Em resultado disso, muitas pessoas são sem amor ao que é bom, ou seja, elas não conseguem nem mesmo amar o que é certo. E por serem ingratas, elas não veem a necessidade de mostrar gratidão pelo que têm ou pelo que outros fazem por elas. 2 Timóteo 3, 2 e 3. O egoísmo também levaria a outras atitudes que são comuns hoje em dia. Ganância. Hoje, muitos amam o dinheiro. 2 Timóteo 3, 2. Eles medem o sucesso de uma pessoa pelo tanto que ela ganha ou pelas coisas que ela possui. Orgulho. Muitos são presunçosos, arrogantes e cheios de orgulho. 2 Timóteo 3, 2 e 4. Eles gostam de contar vantagem e exageram quando falam de suas habilidades, suas qualidades e de quanto dinheiro têm. Mentiras maldosas. Vemos blasfemadores e caluniadores em todo lugar. 2 Timóteo 3, 2 e 3. Essas palavras podem se referir a pessoas que ofendem a outros ou a Deus, ou que contam mentiras sobre eles. Teimosia. Muitos são desleais, traidores e teimosos, e não estão dispostos a acordos. 2 Timóteo 3, 2-4. Eles mostram essas atitudes quando se recusam a ceder, a chegar a acordos ou a cumprir suas promessas. Violência. Muitas pessoas são ferozes e ficam iradas com facilidade. 2 Timóteo 3, 3. Isso geralmente faz com que elas sejam cruéis e violentas. Desrespeito pela lei. Jesus disse que no nosso tempo haveria um aumento do que é contra a lei. Mateus 24, 12. Ele também falou sobre muitos tumultos ou desordens. Lucas 21, 9, nota. Falta de amor na família. Muitos são desobedientes aos pais e desnaturados, ou seja, eles não amam nem mesmo os membros da própria família. 2 Timóteo 3, 2 e 3. Por causa disso, hoje, mais do que nunca, vemos famílias em que as pessoas são deixadas de lado, sofrem abusos e são vítimas de violência. Hipocrisia religiosa. Mais e mais pessoas têm apenas uma aparência de devoção a Deus. 2 Timóteo 3, 5. Elas preferem seguir líderes religiosos que falam o que elas querem ouvir, em vez de fazer o que Deus quer. Que efeito o egoísmo teria na sociedade humana? Com tanto egoísmo no mundo, cada vez mais pessoas sofrem em sentido mental e emocional. Veja alguns exemplos. Aqueles que amam o dinheiro se aproveitam de outros para obter lucro. Por falta de amor na família, muitos sofrem abusos e agressão dentro da própria casa e podem ficar deprimidos e até ter pensamentos suicidas. Além disso, quem é traidor e desleal deixa cicatrizes emocionais nas pessoas que foram vítimas de suas ações. Por que as pessoas em geral mudariam para pior?
A Bíblia explica os verdadeiros motivos por trás dessa mudança nas pessoas. O amor a Deus e ao próximo está diminuindo. Por causa disso, o egoísmo tem aumentado. Satanás, o diabo, foi expulso do céu para a terra. Desde então, ele tem influenciado os humanos a ser cada vez mais egoístas. Como devemos reagir a essa mudança nas pessoas? A palavra de Deus diz: fique longe dessa gente. 2 Timóteo 3:5, Bíblia na linguagem de hoje. Será que isso quer dizer que temos que viver isolados das pessoas? Não. Isso quer dizer que não devemos ter amizade achegada com pessoas que são egoístas e que não respeitam a Deus. Será que todo mundo mudaria para pior? Não. A Bíblia fala que algumas pessoas iriam suspirar e gemer por causa de todas as coisas detestáveis que estariam sendo feitas. Ezequiel 9:4. Elas se esforçariam para obedecer a Deus e para não ser egoístas. Isso ficaria evidente para todos ao redor, porque elas iriam falar e agir de forma diferente das pessoas em geral. Por exemplo, elas tentariam manter a paz com todas as pessoas e não se envolveriam em guerras ou em outras formas de violência. Será que a sociedade humana vai piorar até não ter mais volta? Não. A sociedade humana não vai chegar a esse ponto irreversível. Em breve, Deus vai eliminar as pessoas que não querem mudar e que continuam desobedecendo a Ele. Vai existir uma nova terra, ou seja, uma nova sociedade formada por pessoas pacíficas que vão viver para sempre aqui na Terra. 2 Pedro 3:13. Essa esperança não é um sonho. Mesmo agora, a Bíblia está ajudando pessoas a fazer mudanças e a viver de acordo com os padrões de Deus. O que se segue é informação adicional. Mas sempre existiram pessoas assim, não é? É verdade. Até nos tempos bíblicos, algumas pessoas eram egoístas e não respeitavam a Deus. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias, as pessoas más e os impostores se tornariam cada vez piores. 2 Timóteo 3:13. E cumprindo o que a Bíblia já dizia, nunca vimos tantas pessoas mostrando características tão ruins como agora. A nota diz: outras características dos últimos dias, como guerras, terremotos, fome e epidemias, também aconteceram no passado. Mas hoje esses acontecimentos estão ocorrendo ao mesmo tempo e numa intensidade nunca vista antes. Fim da nota.